Espírito Santo, obrigada, Deus, pela tua voz. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Nesse momento, Deus, da autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda artimanha de Satanás. Em o nome de Jesus, nós repreendemos toda oposição maligna que caia por terra agora. Em o nome de Jesus. Que nessa manhã, Satanás não venha influenciar mentes e corações neste lugar. Em o nome de Jesus, que não haja, Senhor, nenhuma brecha aberta para que o inimigo queira se opor ao que o Senhor tem para fazer nesse lugar. Em nome de Jesus. Nós, Pai, na autoridade do Teu nome repreendemos, na autoridade do nome de Jesus repreendemos toda a obra de Satanás, que é um enganador, que é um mentiroso, pai da mentira. Em nome de Jesus, Senhor, abre os nossos ouvidos essa manhã, abre os nossos olhos espirituais, para que as verdades da Tua palavra penetrem no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, aleluia. Glória a Deus. Ainda estou no impacto do louvor. Glória a Deus. A gente tem, durante esse mês, pregado sobre a retomada. No final do ano, quem esteve aqui no último culto do ano? De 2021. Quem esteve? Quem não esteve, levanta a mão. Muita gente, né? Mas provavelmente você deve ter ouvido em casa a mensagem que a gente pregou no último dia do ano, né, no último culto do ano de 2021, e Deus colocou no coração dos pastores que o ano de 2022 seria o ano da retomada. E o que é retomar? Retomar é tornar a tomar. Retomar é reaver alguma coisa que se perdeu. Retomar é dar continuidade a alguma coisa que foi abandonada. Isso é retomar. Então, o ano de 2022 não é o ano do retorno, porque retornar é voltar atrás. Mas o ano de 2022 é o ano da retomada, é continuar do ponto onde você parou. Pode ser que em alguma área da sua vida você vinha avançando bem, e aí por motivos que são alheios à sua vontade, você parou. E agora Deus desperta os nossos corações de que o ano de 2022 é ano de dar continuidade àquilo que foi interrompido. De reaver o que se perdeu, de tornar a pegar e tomar na sua mão aquilo que você deixou cair. Então, é possível que em várias áreas da sua vida, você se abrir o coração para Deus e despertar o seu coração, vai ser um ano de retomada em muitas áreas da sua vida. Na sua vida profissional, dos seus sonhos profissionais, na sua vida financeira, um ano de retomada, para você poder administrar melhor as suas finanças, pagar as suas dívidas, um ano de retomada de um curso que você deixou no meio do caminho, retomar. Então creia que Deus, é a palavra que Deus colocou no coração dos seus líderes para esse ano. E hoje eu vou falar sobre a retomada numa área que é elementar na nossa vida. E é tão elementar que nenhum avivamento pode acontecer, nada de grande da parte de Deus pode vir nas nossas vidas se primeiro não houver esse elemento que eu vou tratar nessa manhã. Então hoje eu vou falar sobre a retomada da obediência. Uma palavra de exortação, uma palavra muito dura, uma palavra que eu já estou pregando para o Glaucio a semana toda, né? Toda hora, Glaucio, caramba, eu vi aqui olha o livro aqui, Glaucio, olha isso, né? A gente fica compartilhando direto a palavra de Deus, graças a Deus por isso. Os nossos café da manhã, almoço, jantar, sempre caramba, esse texto, caramba, esse livro, caramba, olha só o que Deus está falando aqui. E isso é muito bom, a gente compartilhar isso na casa, né? na mesa de jantar. Isso é meditar na palavra, né? Você está falando com o outro sobre o que Deus colocou no seu coração, que seja assim na sua casa também, porque eu posso testemunhar que na minha inclusive com os meus filhos. O Pedro sabe, o Pedro ontem, eu fui no pula-pula com ele, mãe, filho, calma aí que eu estou terminando de preparar minha mensagem. Ele, você não vai pregar sobre obediência? Eu falei, filho, mas eu tenho que terminar de preparar. Não é só abrir a Bíblia e falar, não?
Falei, não, tem todo um roteiro aqui. Inclusive, eu falei assim, para questionar ele, até para saber o coração de uma criança tão puro, né? Sem influências externas. Eu falei, Pedro, por que é importante a gente obedecer a Deus? Aí ele olhou para mim, para a gente ir para o céu. Se a gente não obedece a Deus, a gente não vai para o céu. E ele falou diversas outras coisas. Quando a gente não obedece a Deus, a gente se torna uma pessoa má. E ninguém quer ficar perto de uma pessoa má. Acho legal as coisas que ele falou. Mas uma das coisas que ele falou é tão elementar que está inclusive na minha mensagem. Se você não obedecer a Deus, você não vai para o céu. Simples assim. Dito pela boca de uma criança. Aí eu sempre brinco com ele, não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro. Eu fico assim lá em casa. Vem cá, apóstolo. Esse João Marco é tão bagunceiro que ninguém quer levar ele. Por isso que Paulo não queria levar João Marco na viagem missionária. Porque o João Marco é levado pra caramba. Aí eu fico aí, Pedro, dá um jeito no teu irmão aí. Já que ele foi teu discípulo. Piadas bíblicas, né? Mas voltando aqui na retomada da obediência, gente. Aí você pode me perguntar, ok, nós estamos no período da graça. Se tudo eu recebo de Deus pela graça, se a salvação eu recebo como um favor imerecido, se tudo que Deus me concede não é pelo meu merecimento, por que eu preciso obedecer? Qual é a importância da obediência? Obediência é um tema quente? Se há graça, será que eu posso... Há uma contradição entre a necessidade de ser obediente e entender que tudo que a gente recebe de Deus é pela graça? O que é o cerne da graça? É o favor imerecido, algo que você recebeu de Deus sem que você tenha feito nada para merecer. E isso se aplica à salvação. Você não fez nada para receber a salvação, e nada você poderia ter feito para obter a salvação. Você creu e foi concedido a você pela graça. Mas há diversas outras coisas no reino de Deus que nós só vamos obter por meio da obediência. Sem obediência, se você não se aplicar a ser obediente, você perde diversas coisas. E uma primeira coisa que eu quero ressaltar para você, né, você pode me perguntar por que eu preciso ser obediente, qual a importância, o que eu ganho andando em obediência. Em primeiro lugar, eu queria que você soubesse, guardasse isso. A primeira coisa que você precisa entender é que quando eu ando em obediência, eu estou debaixo da cobertura espiritual. Isso é Salmo 91:1, você conhece de cor? Não precisa abrir, porque você com certeza sabe de cor. Salmo 91:1 diz: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, sempre desfrutará da sua proteção. Sobre o Eterno declara, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Então, a primeira coisa que você tem que entender, que a primeira coisa que você ganha andando em obediência é cobertura espiritual. Aquele que está debaixo da cobertura de Deus é aquele que está em obediência, é aquele que reconhece a autoridade de Deus sobre a sua vida. Estar sobre a cobertura espiritual de Deus é estar debaixo da autoridade de Deus. Quando você é obediente ao que Deus diz, você está reconhecendo, Ele é meu Senhor, o que Ele diz é prioridade para mim, o que Ele diz eu dou ouvidos, então eu estou debaixo da cobertura espiritual. E cobertura espiritual fala de proteção. Vamos imaginar que o mundo, né, está num grande temporal, uma grande tempestade. E debaixo da obediência, em obediência a Deus, você está debaixo da cobertura espiritual. É como se houvesse um grande guarda-chuva sobre a sua vida. Então, a chuva está caindo lá fora, vamos dizer que seja uma chuva ácida. Vamos pensar numa cena apocalíptica daqueles filmes. Vamos imaginar uma chuva ácida. As pessoas estão derretendo, estão morrendo lá fora. E você, em obediência a Deus, está debaixo da cobertura espiritual, porque você reconhece a autoridade de Deus sobre a sua vida. Amém? Quem diz eu quero para mim? Eu quero estar debaixo dessa cobertura. Então, ande em obediência. Ande em obediência, dê valor ao que Deus fala na sua palavra. Adão e Eva viviam debaixo dessa cobertura espiritual, antes, né, de Eva ter sido enganada pela serpente,
antes dela ter levado o fruto, e Adão, mesmo não estando enganado, porque a Bíblia diz que a serpente enganou Eva, Adão sabia o que estava fazendo. Isso é matéria para outra pregação. Mas só a título de curiosidade, Adão recebeu de Deus diretamente a ordem para não comer daquela árvore específica. Deus deu uma ordem, uma palavra a Adão. Essa palavra foi revelada a Adão, antes de Eva ter sido criada. E Adão passou para Eva, transmitiu para Eva esse ensinamento. Eva não recebeu essa revelação direto de Deus. E aí, por esse motivo, provavelmente ela foi uma presa mais fácil. A serpente enganou Eva. Criou todo um roteiro para que Eva questionasse a autoridade de Deus. Para que Eva questionasse até mesmo a bondade de Deus. Porque a serpente falou, Eva, não vai morrer, vocês não vão morrer. É porque Deus sabe que quando você comer daquele fruto, você vai ser como Ele, conhecedor do bem e do mal. O que a serpente estava dizendo? Deus não é tão bom assim como você pensa. Ele está querendo deixar com que vocês fiquem de fora de uma coisa muito importante, que é o conhecimento do bem e do mal. Isso era a serpente minando dentro do coração de Eva a visão que ela tinha de Deus, da justiça de Deus. Foi assim que a serpente levou Eva ao engano e à queda. Porque ela foi minando no coração de Eva a visão de Deus. Deus não é tão justo como você pensa. Não é bem assim. Quantos de nós não estamos, às vezes, sujeitos ao engano da serpente? Satanás dizendo para você, não é bem assim. A Bíblia diz que nós devemos nos guardar da imoralidade sexual. Mas não é bem assim. Como assim? Nos dias de hoje, nós estamos em 2022. Como você vai manter pureza sexual em 2022? A carne é fraca. Porque a serpente distorce a palavra que Deus fala. Então é possível que o diabo fale no teu coração, a carne é fraca. Como você não vai dar aquela viradinha para olhar para aquela mulher bonita que passou? A carne é fraca. Gente, obediência só é obediência quando é total. Obediência parcial é desobediência. Essa palavra é minha. Não sei se alguém já escreveu. Mas grava no teu coração. Obediência parcial é desobediência. Não adianta dizer, eu nunca adulterei, mas passa uma mulher bonita, você cobiça, você adulterou. Você é adúltero. Né? E mesma coisa eu se olhar, mas porque mulher não tem esse costume, né? Mas vai que, né? Nunca. Glória a Deus. Jamais. Mas quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Mas a verdade é essa. A gente não pode achar que na nossa vida a gente pode ser obediente parcialmente. A gente tem que ser radical na obediência. Não abrir espacinhos pequenos para pequenas desobediências. Porque eu vou mostrar para você, são pequenas desobediências que vão tirar muita gente do céu. Muita gente enganado. Vai estar lá na porta, querendo entrar e vai ouvir, malditos, saiam daqui, eu nunca vos conheci. Como? Nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós estávamos na igreja, eu cantei, gente, eu fui tanto ensaio, se eu soubesse que ia para o inferno, eu nem ia mais para... Imagina, depois de tanto ensaio, está repreendido. Depois de tanto sacrifício, ensaiando madrugada, tu chega lá e Jesus, não te conheço, como assim tu não me conhece? Eu ganhei almas para ti. Eu preguei lá naquele púlpito. Olha só, Jesus vai falar, escuta essa voz aqui, escuta o que eu estou falando para você. Eu não conheço você porque você não fez a vontade do meu Pai. Foi isso que Jesus falou. Você não fez a vontade do meu Pai, eu não conheço você. A palavra que Jesus usou o glossa essa manhã é um versículo que está no meu coração a semana inteira. Olha só o que Jesus fala para os seus discípulos. Aquele que tem os meus mandamentos. Aquele que tem. Em primeiro lugar, quem tem os mandamentos de Jesus? Levanta a mão aqui. Todos nós temos. Então, tá comigo.
aquele que tem os meus mandamentos. Segundo, e os guarda. Não basta só ter. Ouvindo aqui, você tem os mandamentos. Lendo a Bíblia, você tem os mandamentos, mas tem que guardar. Esse é o que me ama. Amor a Deus não é só cantar. Para falar a verdade, Deus nem se importa tanto se você está cantando ou não. Sabe o que derrete o coração de Deus? Obediência. Olha o que Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Eu vou me manifestar a quem tem os meus mandamentos e os guarda. O que Jesus fala? O que é preciso para ser salvo? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E como é que eu amo a Deus? Obedecendo a sua palavra. Senhor, eu te amo muito, Senhor. Eu te amo muito, mas sabe como é que é na hora da raiva? Eu espanco os meus filhos. Eu te amo muito, mas na hora da raiva eu empurro minha mulher. Eu não aguento, Senhor, ela me irrita muito. Ah, Senhor, eu te amo muito, mas sabe como é que é? Esse mês não deu para tirar o dízimo, Senhor. Eu te amo muito, Senhor, mas sabe como é que é? Eu recebi aquele troco a mais, não deu para devolver. Eu te amo muito, mas o meu chefe, ele é muito de... Eu te amo muito, mas sabe como é que é? Não deu para pagar a conta de luz, botei gato. É o gato net, Senhor, eu te amo. Obediência parcial é desobediência. Não adianta, para de se enganar. Me desculpa, eu vim aqui, Senhor, em primeiro lugar, Ele ministrou na minha vida, eu estou a semana inteira diante de Deus, pedindo graça, misericórdia, compaixão, reconhecendo os meus erros, porque antes de pregar para você, Ele pregou para mim. E de quebra ainda preguei para o Glaucio, para o Pedro, para o João. Então, gente, guarda isso. Guarda isso no seu coração. Saia daqui para se livrar dos pequenos e grandes erros que vão tirar a tua salvação se você não se arrepender e mudar. Aí, outro versículo que eu falei para o Glaucio, desde criança, que eu faço prova, eu durmo com as palavras que eu estudei na cabeça. Acontece contigo? Ninguém, só eu que sou louca? Tipo assim, eu fico repassando a matéria. Eu fiquei repassando a matéria hoje à noite. Aí fica com um versículo na minha cabeça. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu falei, gente, o que é isso? Aí fui olhar, é a palavra de Jesus para Paulo. Falando, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que quer dizer isso? Aguilhão era uma vara com uma ponta pontiaguda que se usava para catucar os bois que eram desobedientes. Os bois que não queriam arar, os bois que não queriam lavar a terra. Havia um aguilhão com uma ponta bem aguda que catucava porque eram desobedientes. E Jesus disse essa palavra para Paulo quando ele ainda era Saulo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para mim, duro é para ti, Amanda, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Não faça isso. Tenha o seu coração disposto para ser obediente. E não se esqueça que não basta apenas uma obediência exterior, tá? Há muitas pessoas fazendo o que é certo externamente, mas através das suas intenções são desobedientes. Muita gente pode estar fazendo a obra de Deus, se cansando e ainda assim está em desobediência, porque estão fazendo para receber glórias para si, estão fazendo, mas com o coração longe de Deus. Então não basta só a ação correta, a sua intenção precisa estar correta. Quando você coloca uma roupa, qual a intenção do seu coração? Quando você posta uma foto nas redes sociais, qual a sua intenção? O pecado pode não estar na ação, mas sim na motivação. E o que é pecado? Vamos lá em 1 João 3:4. Essa palavra é dura. Meu Deus. Logo eu que tenho que pregar. Essa palavra tinha que ser vencida. 1 João 3:4. Todo mundo não, né? Todo mundo.
qualquer que pratica o pecado também transgride a lei. Por quê? O pecado é a transgressão da lei. A Bíblia declara que o pecado também tem como sinônimo iniquidade. O pecado ou iniquidade é transgressão da lei. É uma condição de estar sem lei, ou por ignorância, ou por violação mesmo. Transgressão da lei significa não se submeter à lei ou à autoridade de Deus. Então, o que é o pecado? O pecado é toda a insubmissão à autoridade de Deus. O pecado é tudo que você faz que desobedece àquilo que Deus disse. Então, você se insurge contra a autoridade divina. E o dicionário Vine afirma que esse versículo ele dá o significado correto da palavra pecado. E essa definição de pecado estabelece o caráter essencial como sendo rejeição da lei ou da vontade de Deus. O que é o pecado? É quando eu rejeito a vontade de Deus na minha vida. Eu não quero a tua vontade para a minha vida. Eu quero as minhas vontades em primeiro lugar. E eu queria trazer para vocês uma história que ilustra muito bem essa importância de obedecer totalmente, não parcialmente. Eu vou trazer para vocês uma história que foi a história de Saul. Não sei se vocês se recordam, em 1 Samuel 15, Samuel dá uma ordem, Deus dá uma ordem para Saul por meio de Samuel, de que ele deveria aniquilar todos os amalequitas, não sobrar nada. Não podia pegar um grampo que fosse. Mas o que aconteceu? Saul resolveu preservar a vida do rei Agag, e o povo foi e pegou seus despojos, pegou bois, ovelhas para sacrificar ao Senhor. Quando Samuel chega, ele fala assim, ué, que barulho é esse? Que mugido é esse de vaca que eu estou ouvindo aqui? Que barulho é esse de mé que eu estou ouvindo aqui? De ovelha, né? Ovelha faz barulho, mé, a vaca, não deu nem para Saul esconder. Ah, não, sabe como é que é? A gente matou todo mundo lá, a gente aniquilou os amalequitas, só o rei eu trouxe aqui para o Senhor, o rei, Agag. E os bois e as ovelhas, o povo pegou, o povo foi lá pegando, para sacrificar o Senhor. Aí Samuel olha para Saul e fala assim, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Primeira palavra de Samuel para Saul é muito interessante. Engraçado, né, Saul? Primeira palavra de Samuel para Saul, não de Saul para Samuel. Primeira palavra de Samuel para Saul foi assim, engraçado, né, Saul? Quando você foi chamado por Deus, quando recaiu sobre a tua vida, né? Quando recaiu sobre a tua vida a ordem de que seria o rei, porque houve toda uma história com várias questões sobrenaturais para confirmar que Saul seria o rei de Israel. Samuel encontrou Saul quando Saul estava procurando as jumentas do pai dele. Ele entrou numa cidade, Deus colocou no coração de Samuel que no dia seguinte apareceria um homem com tais e tais características e ele seria o rei de Israel. Aí no outro dia, na porta da cidade, aparece Saul, ou seja, confirmou no coração de Samuel que era ele, a história bateu certinho, e Samuel falou, Saul, você vai ser o rei de Israel, e vai acontecer isso, para confirmar, e aconteceu. Ele chegou, quando ele voltou no caminho, apareceu um homem que tinha um bolo, que tinha um sei o que ofereceu para ele, tudo que Samuel falou para ele aconteceu. Para quê? Para confirmar que era ele mesmo, que Deus escolheu para ser rei. E aí, Saul falou assim, você tem certeza que você está falando comigo, Samuel? Eu sou o menor, a minha tribo é a menor, de Benjamim, e dentro da minha tribo de Benjamim, o meu clã, o clã do meu pai é o menor. Como assim? Eu vou ser o rei de Israel? E tudo aconteceu, e aí, só que olha só que interessante, Samuel ainda lançou sorte, ele não falou logo, olha, Saul vai ser o rei. Ele comprovou que era a vontade de Deus, porque ele lançou sortes, caiu sobre a tribo de Benjamim. Depois ele lançou outras sortes, caiu sobre o clã do pai de Saul. E caiu sobre as sortes, caiu sobre Saul, o nome de Saul. Ou seja, Deus confirmou que era. Quando foram procurar, Saul que vai ser o rei. Cadê Saul? Saul desapareceu. Saul estava escondido nas bagagens. Ou seja, ele queria fugir, porque não queria ser rei, não se achava capaz. É isso que Samuel está falando aqui, engraçado, né? Quando você começou lá atrás,
você era humilde, você era submisso, você se sentia pequenininho. E o que aconteceu agora que você acha que você é maior que Deus? O que aconteceu agora que você acha que você pode questionar uma ordem de Deus? Era isso que Samuel estava falando. Por que você pensa agora ser mais que Deus? Quando é que a sua sabedoria ultrapassou a de Deus? Porque quando Saul resolveu fazer algo diferente do que Deus mandou, ele estava implicitamente dizendo, o que Deus falou, olha, não é o melhor, definitivamente. O melhor é isso aqui. Vamos preservar o rei, né? Vai que a gente pode fazer alguma barganha aqui. Vamos guardar uns bois, umas ovelhas, porque... Entende? Ele achou que a ideia dele era melhor do que a de Deus. E aí, Samuel fala para Saul outra coisa muito importante que eu queria transmitir para vocês. Outra coisa interessante é que Saul falou assim, mas o povo tomou do despojo das ovelhas e vacas. Olha, não fui eu que peguei as ovelhas e vacas, foi o povo. Ou seja, ele estava querendo colocar a culpa que era dele como líder no povo. Ele era responsável pelo povo, mas ele estava dizendo, olha, a culpa é do povo. É a mesma coisa que Adão fez. Foi a mulher, Senhor, que tu me deu. Foi ela que me deu de comer. É assim, quando a gente é confrontado por Deus, muitas vezes a gente cria desculpas e até culpados para tentar fugir e dizer, não, Senhor, a culpada é minha esposa. O culpado é meu esposo, meu Deus. É por isso que eu estou caindo em provação, em tentação, porque, afinal de contas, olha só, a mulher que tu me destes. A desculpa que Saul quis dar a Deus, muitas vezes são as nossas desculpas que a gente quer dar a Deus, achar o culpado. E aí, Samuel falou assim, uma frase que com certeza você conhece, Saul, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Ou seja, você acha o quê? Que Deus prefere um holocausto ou que Deus prefere obediência? É como se hoje Deus falasse, o que você acha que Deus prefere? Que você fique 3 horas de adoração, 20 horas de adoração em pé, com 30 horas de oração, ou que você simplesmente obedeça à palavra dele? Aí Samuel continua, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é pecado de feitiçaria. Está escrito na Bíblia, é como pecado de feitiçaria, mas no original não tinha essa palavra como, no hebraico. As traduções trouxeram. A rebelião é como pecado de feitiçaria, As traduções trazem isso, mas é como se, na verdade, Samuel tivesse dito assim, rebelião é feitiçaria. E a obstinação é como iniquidade e idolatria, porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. É isso que eu queria hoje pegar. Rebelião é como pecado de feitiçaria. O que isso quer dizer? Quem já ficou perplexo com esse versículo? Quem já se questionou? Ninguém, só eu? Falei, gente, como assim? Desobediência e feitiçaria? Feitiçaria não é aquele negócio de ser feiticeiro, de ser bruxo, de um caldeirão, de lançar encantamentos. E aí, eu inclusive, tirei essa mensagem que eu estou pregando de 2 livros. E, inclusive, que eu indico para você. Um livro é O Impacto da Santidade, que é do Luciano Subirá, e o outro livro é Debaixo das Suas Asas, de John Bevere. São 2 livros que eu me baseei. E é engraçado que um copiou o outro, ou a inspiração veio de Deus, porque eles falam muitas coisas parecidas, iguais. E aí o John Bevere fala isso, e realmente... Ele diz o seguinte, que quando nós nos rebelamos contra a vontade de Deus, quando nós somos desobedientes, nós abrimos na nossa vida um espaço para a atuação demoníaca. E o que é feitiçaria? Invocação do demônio. Quando você está sendo rebelde à vontade de Deus, é como se você estivesse invocando o diabo na tua vida. Você está abrindo porta e falando, vem Satanás,
Igual o gato, né, da Bruxa 71, Satanás. Desculpa. Desculpa. Quem lembra daquele episódio que as crianças imaginaram que estava entrando na casa da Bruxa 71? Quem lembra? É como se você fizesse isso, abrisse a porta e falasse: Satanás está repreendido em nome de Jesus. Rebelião é como pecado de feitiçaria. Quando você se rebela contra a vontade de Deus, você abre uma porta para o diabo atuar na sua vida. Pequena, média ou grande. Depende de quanto você está avançado nessa rebelião. Um pequeno erro, o diabo vai tentar se opor. Um erro enorme, o diabo já fez a festa na tua casa. O diabo está lá tomando cachaça com os demônios. O pagodinho na tua vida. Entendeu? Comparação para você sentir que ele está bem confiado. Tu está desobedecendo direto. Pornografia na internet. Conversinha pro WhatsApp com aquela amiga do trabalho. E o diabo entrando. E você está, oh Senhor, eu te amo, Pai, não vejo a hora de Jesus voltar e eu ir para o céu. Caraca, eu não te conheço. Quem você é? Deus tem misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. O Senhor, ele é atraído. Olha que frase legal de João Bivi. Não, ou pelo Luciano Subirá, não sei qual dos dois, mas eu copiei, tá? É igual o trabalho que eu faço. Faço tipo um trabalho, eu copio, vou copiando, mexendo, botando minhas palavras, né? Então, não sei, isso não é palavra minha, é de alguém. O Senhor é atraído aos que vivem obedientemente perante Ele. Deus é atraído pela obediência. O oposto também é verdade. Os espíritos das trevas são atraídos àqueles que vivem em rebelião. Deus me colocou essa mensagem no meu coração e Deus falou assim: Amanda, desperta a igreja. Desperta a igreja, porque o espírito do engano já está atuando na igreja. E o que é o espírito do engano? É a pessoa achar que está fazendo a vontade de Deus, achar que vai para o céu, está completamente, redondamente enganada. O espírito do engano é muito sutil. E Jesus, diversas vezes, só em Mateus 24, foram 4 advertências. Cuidado que ninguém vos engane. A sutileza do diabo é enganar. E como ele faz isso? O diabo, ele, com as suas sutilezas, faz você cair em desobediência sem você nem saber que está em desobediência. Você fica cego. E quando a gente peca, a gente quebra a capacidade de expressar a autoridade de Deus. E isso fica evidente no mundo espiritual. Quando você peca, quando você é desobediente e não se arrepende, vamos entender aqui. Não é só o pecado que você cometeu e depois se arrependeu e pediu perdão, não. Estou falando desse pecado, não. Eu estou falando do pecado que você comete, e comete. É aquele pecado que você é periódico na tua vida. Vamos dizer que você não cometa ele todo dia, mas às vezes uma vez por mês, ou a cada 6 meses. E não há um verdadeiro arrependimento porque você não consegue abandonar, você gosta dele. Você cria justificativas para cometê-lo. É um pecado de estimação. É esse pecado, o pecado recorrente, é o pecado agarrado na tua vida, do qual você tem paixão por ele, é aquele pecado que você não quer abrir mão, aquele pecado que você não se arrepende mais, seu coração nem fica triste, você até sente um remorso, mas não que gere um arrependimento, que gere uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento, não. É esse pecado que eu estou falando. E pecados tolerados. Pequenos pecados tolerados na sua vida. Maledicências, fofocas, falar mal de alguém, falar da roupa de alguém,
julgar a intenção de alguém, e você nem se arrepende mais. São esses pecados que a gente está falando aqui. Então, quando a gente peca, nós quebramos a capacidade de expressar a autoridade de Deus. Olha só um texto que expressa isso aqui. Esse eu quero que você abra. Tiago, eita, já acabou meu tempo. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Esse eu quero que você guarde. Tiago 4. Inclusive, irmãos, tragam para a igreja a sua Bíblia, ou no celular, ou em física, marque os textos, escreva, para que você se lembre. Anota. Você está aqui para aprender a palavra de Deus. Eu não sei tudo, você também não sabe. Nós estamos para aprender, reter o que é bom. Então, venha com sede dessa palavra. Olha o que diz em Tiago 4, versículo 7. Portanto, sujeitai-vos a Deus. Ou seja, sejam obedientes a Deus. Submetam-se à autoridade de Deus. E aí o versículo seguinte, a palavra seguinte, a frase seguinte. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós resistimos ao diabo quando a gente obedece à autoridade de Deus. Nós resistimos ao diabo quando nós estamos submissos à autoridade de Deus. Se você está em desobediência, você não está debaixo da autoridade de Deus, você não está debaixo da cobertura espiritual. Então não adianta você querer ir contra o diabo vai ter uma coça. Lembra daquele episódio lá em Atos Apóstolos? Homens que não serviam a Jesus e viram os apóstolos expulsarem demônios em nome de Jesus, decidiram usar o nome de Jesus para expulsar os demônios. Os demônios fizeram o quê? Deram uma coça nos caras. Falou assim, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas vocês quem são? Ou seja, vocês não estão debaixo da cobertura espiritual de Deus, então não adianta querer usar a autoridade espiritual que você não tem. Não adianta querer chegar na tua casa e levantar a mão e sair diabo, não. Sabe como é que o diabo vai sair? Você sendo obediente. Parando de falar mal da vizinha, da cunhada, parando de lançar intriga, parando de falar mal da tua sogra, parando, sabe, de guardar mágoa. Talvez tenha alguém nesse lugar aqui que não perdoou alguém. É esse pecado, a falta do perdão, está destruindo a tua vida. Mas Deus não é injusto? Aquela pessoa, olha o mal que ele me fez. Deus está pedindo que eu perdoe ele que errou. Olha o mal enorme que ele fez. Ele é um assassino, ele é um sanguinário, seja o que for, não interessa. O diabo vai querer dizer, olha, não, Deus sabe, né? Essa mágoa aí tem justificativa. O diabo fala, não, essa mágoa aí até tem razão. Deus faz vista grossa. Deus sabe que você não está falando com a tua cunhada, mas ela não é boa bisca, não. Entende? A sutileza do diabo, desde o Gênesis. Então, gente, é isso aí, ó. Falta de perdão. Eu vou enumerar para você. Às vezes a gente só se enxerga quando fala do seu erro, né? Ah, não, adultério, glória a Deus, não sou nem casado. Então, eu não adultero. Glória. Esse negócio de imoralidade sexual não tem nada a ver comigo. Estou livre disso. Mas e as mentiras? E as fofocas que te contaram um segredo e você espalhou para todo mundo? E a roupa de fulano que você fica comentando? A roupa de fulana, a portagem de fulana. Olha como ela é. Ai, meu Deus. E as intrigas que tu arruma entre as cunhadas no quintal? E as coisas que tu arruma, as confusão que você arruma na tua família, as confusão mesmo. Falando agora, as confusões. Ah, porque colocou o lixo na minha porta, aí vem um cachorro, rasgou tudo, olha quanto lixo na minha porta, ela nem limpou. Aí tu vai rindo assim, toda raiva, para ela ver que tu tá com raiva. Gente, obediência parcial é desobediência. Como é que você vai evangelizar a sua família se você pega o lixo e faz assim, para a porta da tua cunhada que colocou o lixo na tua porta? Entende? Gente, a gente pensa nos grandes pecados, o adultério, o assassinato, não sei o quê, mas sabe, aquela raiva, aquela coisa assim, aquela animosidade que te toma, entendeu? São essas pequenas coisas que podem estar minando a sua vida espiritual. Amém? Quem está comigo? Por último, eu vou trazer um texto
Isso aqui eu tirei do Luciano Subirá. Isso aqui eu vou dar... Gente, eu falo a verdade, tá? Não tiro da minha cabeça, não. Porque quem sou eu para inventar a pólvora? Entendeu? Quem sou eu? Eu não inventei a pólvora. Eu ouvi de alguém que inventou. Então, Deus inventou, né? Não, o homem inventou, mas Deus capacitou, esquece. Foram os chineses, né? Quando pecamos, quebramos... Tá, vamos lá. Zacarias 3, versículo 1. Olha essa profecia aqui. Olha essa visão, né? Que Zacarias teve. Zacarias 3, 1. E ele, que é o Senhor, o anjo do Senhor, mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. O anjo do Senhor, quando você, na Bíblia está escrito o anjo do Senhor, é uma figura do próprio Deus. E há quem diga que é até uma manifestação de Cristo no Velho Testamento. Mas, de certo, o anjo do Senhor fala do próprio Deus. Então, ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para lhe... Quem está com a Bíblia aberta? Para lhe opor. Em alguns está acusar, né? Mas Fiel, ACF, NVI é acusar, mas nas outras é opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é esse um tição tirado do fogo? Josué, olha o detalhe, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu os que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito diante de ti que passe a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. Vê se você consegue entender aqui. Observa o detalhe. Por que Satanás estava se opondo a Josué? Por que Satanás teve abertura para se opor a Josué? Quem sabe, quem entendeu o detalhe aí? Como é que Satanás teve abertura para entrar aqui nesse lugar aqui, santo? Como é que estavam as vestes de Josué? Sujas. Josué era sumo sacerdote. E pelo que você se demonstra aqui, Josué estava a serviço no templo. Tanto que tira a mitra suja e coloca a mitra limpa. Tirou a veste suja de sacerdote e colocou uma veste limpa. Por que Satanás estava se opondo a Josué? Porque as vestes de Josué estavam sujas. E vestes sujas falam na Bíblia, toda vez que se fala de vestes sujas, o que está falando de quê? De pecado. Então, o que a gente pode entender aqui? O sumo sacerdote estava diante do anjo do Senhor com vestes sujas, o que leva a crer que ele estava no templo, no exercício do seu ministério. E a Bíblia mostra que Satanás também estava lá para lhe opor. O que isso fala para nós? Às vezes o diabo está aqui na igreja para se opor no momento da ministração. Se o ministro que está aqui está em pecado. Porque muitas vezes acontece no culto, nem tudo que Deus planejou fazer naquele culto acontece. Por causa de quê? O diabo se opõe. Como? Encontrando abertura por causa do pecado. O pecado não arrependido, o pecado não confessado. O pecado contumaz, o pecado repetido. Então, vocês entendem o quanto isso é sério? Quem é que teme e treme diante de Deus perante isso? Eu temo e tremo diante de Deus. Vamos temer a Deus. Sim, o diabo ele estava por perto, porque algo estava dando um direito legal para que o maligno oferecesse resistência ao ministério de um homem de Deus. O texto fala que as roupas sujas foram trocadas por roupas limpas. Então, vestes sujas falam de pecado, é o que eu falei para você. Quando as vestes sujas estão no ministro que está ministrando ali, Satanás se opõe. E aí, o próprio Luciano Subirá, ele dá o testemunho dele. Ele falou, muitas vezes,
Eu senti que Deus não fazia tudo ali no culto. Caramba, eu tinha preparado uma mensagem, uma ministração, e no final Deus não tinha feito aquilo tudo que eu sabia que Deus queria fazer. E aí, depois de muito tempo, Deus revelou a ele que todas as vezes que isso acontecia é porque ele tinha um pequeno pecado na vida dele, pequeno pecado, um pequeno erro, do qual ele não tinha se arrependido. E foi ministrar tendo cometido um erro e não se arrependeu. E aí ele entendeu que toda vez que você peca e não se arrepende, você não observa e você não para se arrepender, para mudar a sua mente, você está abrindo para o diabo uma legalidade para ele se opor contra a tua vida. Você entende a relação com a obediência, estar submisso à autoridade de Deus? Eu, quando obedeço, estou submisso à autoridade de Deus, estou sob a cobertura espiritual. E quando eu estou sob a cobertura espiritual de Deus, eu posso exercer a autoridade que Ele me delega. E aí eu posso exercer autoridade contra Satanás e seus demônios. Aí eu posso abrir minha boca e falar: Satanás, em nome de Jesus, sai. Porque eu estou debaixo da autoridade de Deus, eu estou submisso à autoridade de Deus, eu não vou tolerar na minha vida pequenos pecados. Amém? Na verdade, eu não peguei nem um terço, nem um décimo da minha mensagem, que tinha muita coisa. Muita coisa legal para falar. Quem sabe um dia o Senhor me dará a oportunidade de retornar a esse púlpito para terminar essa mensagem. Quem sabe um dia, né, uma igreja com 3 pastores e excelentes diáconos e diaconisas, quem sou eu, Senhor, para pregar nesse púlpito? Quem sabe um dia? Mas amém. Irmãos, é isso. Vamos curvar a nossa cabeça. Senhor, que essa palavra, Deus, eu tenho certeza que essa palavra que o Senhor traz ao nosso coração não é para nos trazer um peso, nem tristeza, nem fazer com que a gente queira desistir da nossa fé. Não, Senhor. A Tua palavra é para nos levar a um arrependimento verdadeiro, a uma mudança de atitude, a uma mudança de disposição do nosso coração. Ô Espírito Santo, eu coloco a mão no meu coração agora. Você que precisa, que recebeu essa palavra de Deus, em algum momento ela falou ao seu coração, coloca a mão no seu coração como um ponto de contato. Eu sou a primeira a colocar, porque todos nós precisamos viver em obediência, em submissão à autoridade de Deus. Senhor, eu me submeto à Tua autoridade, Senhor. Fale com Deus com as suas palavras. Senhor, eu reconheço o Teu senhorio na minha vida. Senhor, eu não aceito a influência do diabo na minha vida. Espírito Santo, mostra, Senhor, se eu tenho errado em alguma coisa, eu ainda não me arrependi. Espírito Santo, mostra os pontos da minha vida que precisam de correção. A Tua palavra diz que Tu corriges ao filho a quem Tu amas. E a Tua palavra diz que se nós somos julgados, é para que nós não sejamos julgados com o mundo. Então, nesse momento, nós queremos julgar o nosso próprio coração, examinar o nosso coração e tirar o que é vil, tirar o que é sujo. Queremos, nesse momento, nos julgar, assim como está em 1 Coríntios, Senhor, 11:31. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Nós não queremos ser julgados com o mundo, Senhor. Ajuda-nos a examinar o nosso coração e a ver se há em nós algum caminho mau. Sonda-nos, ó Deus. Sonda-nos, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em nós algum caminho mau, alguma brecha aberta. Que nessa manhã, Pai, venhamos nos arrepender contra todas as palavras proferidas de ofensa, contra toda mágoa, nos arrepender de tudo que nós fizemos, ó Deus. Muda a nossa mente. Que haja metanoia, mudança de mentalidade, Senhor. Que haja uma disposição do nosso coração em andar no Espírito e jamais satisfazer a vontade da carne. A Tua palavra diz: andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Queremos hoje nos voltar para Ti, queremos hoje nos encher de Ti, para que a nossa carne não tenha espaço de atuação. Oh Deus, livra o Teu povo do mal, leva o Teu povo a um quebrantamento, porque a Tua palavra diz: coração contrito e compungido não desprezarás, ó Deus.
E por fim eu faço a oração de Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável, um espírito reto, para andar firme na tua presença, Pai. Em nome de Jesus.